Carta de 1 Pedro, como nós estudamos já, ela está falando sobre sofrimento. Este é o tema central desta carta. Pedro está escrevendo a uma igreja que estava começando a ser perseguida ou já estava sendo perseguida. Nós não sabemos exatamente a data do ano que foi escrito. Foi por volta do ano 63, no máximo 64, porque, segundo a tradição, Pedro foi morto no ano 64, foi crucificado de cabeça para baixo. Então, a gente entende, quando ele fala no final do capítulo 4, que eu li a semana passada, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, como para provar-vos, que ele estava falando já das perseguições que os irmãos estavam passando, o sofrimento e aquilo que iriam passar dali para frente. A igreja iria ser perseguida, a igreja iria ser esmagada por 200 anos, desde o imperador Nero. Por 200 anos a igreja foi perseguida, pessoas foram presas, pessoas foram mortas, sacrificadas. E então Pedro escreve para consolar, para ajudar, para confortar, para encorajar estes irmãos, que ele sabia que iria passar por momentos difíceis em suas vidas. Ele escreve aos forasteiros, aos judeus que estavam espalhados pelo Império Romano, e ele fala dos sentimentos, ele fala do coração que nós deveríamos ter ao sermos perseguidos. Ao invés de nós blasfemarmos e murmurarmos, nós termos alegria, porque nós vivermos todos os momentos da nossa vida em alegria, porque ter Jesus é sempre motivo de nós termos alegria. E a resposta que nós deveríamos dar não era pagando o mal com o mal, não era retribuindo da mesma maneira. Nós deveríamos seguir o exemplo de Cristo, que quando o trajado não revidava com o traje, quando perseguido não fazia ameaças, mas ele entregava-se a Deus que tinha o poder para julgar todas as coisas e que conhece todas as coisas. E Pedro termina esta sessão no capítulo 4, e agora ele vai dar as considerações finais, suas últimas palavras. E ele, aqui nesse trecho que eu li, ele vai falar para os pastores, os presbíteros. A palavra presbítero significa maduro, aqueles pastores da igreja, gente madura que estava lá. Qual era a participação dos pastores no meio das lutas? O que é que um pastor poderia fazer para irmãos que estavam sofrendo, irmãos que estavam sendo perseguidos? Ele fala especificamente aqui para os pastores, mas que é uma mensagem que serve para todos nós, porque o que os pastores poderiam ajudar estes irmãos? Qual é a maneira que os pastores deveriam agir no meio das perseguições? Com certeza os pastores seriam aqueles que estão à frente, seriam mais perseguidos ainda, muitos seriam mortos. Como mais alguns anos depois, um dos discípulos de João, um dos pais da igreja, foi queimado. E lançaram óleo sobre o seu corpo e o queimaram e falaram para ele, para Policarpo: é só você falar que César era o Senhor. É tão simples. O capitão falou para ele, enquanto levava aquele homem velho de 86 anos para o sacrifício: é tão simples, olha, fale só isto, nada vai mudar na sua vida, só fala que não é Jesus que é o Senhor. E ele falou: eu tenho servido ao Senhor por 86 anos da minha vida, e Ele nunca me decepcionou em nada, e não tem como eu falar isto daí agora. E ele morreu sacrificado. O sangue dos mártires, alguém falou, o sangue dos mártires é a semente da igreja, é aquilo que faz a igreja crescer ainda mais, o fogo, a chama de Deus, a purificação da igreja de Cristo. E os pastores, como é que eles vão reagir diante dessa situação?
Então Pedro ele escreve aqui aos pastores, e ele fala: eu rogo, pois, aos pastores, aos maduros, aos presbíteros. Presbítero não é a mesma coisa que diácono. Presbítero significa maduro, eram os líderes da igreja. Aos presbíteros que está entre vós, eu, presbítero, como eles. Pedro fala: eu também sou presbítero, eu também pastoreio a igreja de Deus. Interessante que não há na palavra de Pedro nenhuma denotação de superioridade aos irmãos, nenhuma prova de grandeza. Ele foi apóstolo, ele andou com Jesus, ele foi um dos 3 principais apóstolos de Cristo, que estavam sempre junto dele. Ele agora não fala para eles: olha, sabem quem eu sou Pedro, o grande apóstolo, coluna da igreja. Não, ele se apresenta como um pastor igual a todos os outros. Não há orgulho nas suas palavras, não há grandeza, não há posição, ele não se considera acima dos outros, ele não considera-se melhor do que os outros, ele não se considera em uma posição superior aos outros, mas ele é servo, assim como todos vocês são. Eu rogo, pois, aos pastores da igreja que há entre vós, eu também, pastor como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele fala: olha, eu fui testemunha. A palavra é martus, que de onde vem a nossa palavra mártir, aquele que está disposto a dar a vida. Ele fala: olha, eu sou testemunha, eu fui testemunha dos sofrimentos de Cristo. Eu estava lá quando Jesus foi preso, eu estava lá quando o Pedro sentou lá com João e viu Jesus sendo julgado, e o seu rosto desfigurado, e o caminho que ele fez de sofrimento e de dor e de sangue. Eu sou testemunha do que Jesus passou, eu sou testemunha dos sofrimentos dele, e ainda eu sou coparticipante da glória que vai ser revelada. Ele fala: eu sou coparticipante, eu sou participante juntamente com vocês da glória que há de ser revelada. Porque o sofrimento que você pode passar nunca vai ser maior do que a glória que vai ser revelada por Deus e pelo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Então ele fala: pastoreai o rebanho de Deus. A palavra pastorear é cuidar. Cuide do rebanho de Deus. Não é do rebanho do Edson, não é do meu rebanho. Pedro fala: olha, cuidem do meu rebanho, cuidem das minhas ovelhas. As ovelhas não são de um pastor, não são minhas ovelhas, não são a igreja do pastor fulano. Às vezes a gente tem o hábito, né? Ou às vezes a gente fala: a minha igreja. Na verdade não é a minha igreja, a igreja de Cristo. Sabe, quando eu comecei a Igreja Bíblica da Paz, no começo, tinha pessoas queridas, como tem até hoje, mas teve um momento que alguma pessoa querida saiu, e eu fiquei triste, e de repente Deus falou assim no meu coração: olha, você é apenas um pastor em um lugar, as pessoas são minhas, não são suas. Então eu comecei a não me importar mais, não comecei mais a ficar chateado, triste, porque às vezes a igreja do Senhor é muito grande. Deus me colocou num lugar, numa parte da cidade para pastorear pessoas, e colocou um outro em outra parte para pastorear pessoas, e um outro em outra parte para cuidar de pessoas, de maneira que a igreja não é minha, não é daquele, não é daquele, não é daquele, a igreja é do Senhor. E Pedro está dizendo: olha, pastoreai a igreja de Deus que está entre vocês. Esse é o trabalho do pastor, é cuidar de gente, é cuidar das feridas das pessoas, é às vezes colocar o azeite lá no machucado. Outras vezes a ovelha que vai se andando por um caminho que não é muito bom, é pegar o cajado e puxar o pescocinho dela. Cajado, né? Aquele que tem aquela volta assim, puxar o pescocinho dela e trazer de volta para o caminho. Às vezes é tirar os carrapatos das ovelhas, às vezes é pegar as ovelhas, aquela ovelha meio desgarrada no colo, e trazê-la de volta para o rebanho. É o trabalho do pastor. Às vezes é desvirar a ovelha
ovelha, porque você sabe que uma ovelha, quando ela vira com as 4 patas para cima, ela morre daquela maneira, porque ela não consegue se desvirar. Então o pastor tem que ir lá e achá-la no meio do campo e desvirá-la. Jesus falou: eu sou o bom pastor ele dá a sua vida pelas ovelhas. E é o que Pedro está querendo falar para os pastores aqui: olha, nós vamos passar por grandes sofrimentos, então cuide das pessoas, cuide das ovelhas do Senhor, cuide das ovelhas da igreja de Deus que Ele colocou aos teus cuidados, meu amado. Muita gente às vezes quer ser pastor, mas a Bíblia diz que aquele que quiser ser mestre, ele vai responder por aquilo lá, ele vai responder pelas coisas que ele faz. É a igreja de Deus. Ele vai dar aqui 3 contrastes de comportamentos que os líderes da igreja devem ter. Primeiramente, ele fala o seguinte: não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por constrangimento. Eu não devo cuidar de você por ser constrangido a fazer isto, mas eu devo fazer espontaneamente, como Deus quer. Deus quer que eu não faça pela força. A palavra aqui, constrangimento, é compelir pela força. Eu não posso fazer compelido pela força, mas eu devo fazer com espontaneidade, como Deus quer. Porque muitas vezes as pessoas pensam e reclamam, e às vezes eu já até ouvi pastores falar: ministério é difícil. E é difícil, como é difícil tantas coisas na vida, como na tua profissão também você tem dificuldades, pastor também tem dificuldades, mas o que ele está dizendo aqui: olha, eu devo fazer o que Deus me chamou para fazer na minha vida, e você deve fazer o que Deus te chamou na tua vida para você fazer, não constrangido, não pela força, mas voluntariamente, mas com prazer, com alegria, aquilo que Deus mandou você fazer. Eu considero que, eu já falei para vocês, que para mim ser pastor é o maior privilégio que Deus poderia dar a uma pessoa, dar para mim. Eu me sinto privilegiado por ter Deus me chamado, e estou alegre por isto. Eu sei que às vezes o ministério pode ser difícil, um pastor vai chorar, mas você também chora na tua vida, e todas as coisas passam, mas a alegria, o prazer de servir a Deus é incomparável. Não há algo melhor, não há, enfim, cada um é feliz dentro do seu chamado, é claro. Para você, naquilo que Deus chamou para você fazer, não há algo melhor na vida do que os talentos e dons que Deus colocou na tua vida para você exercer, seja lá no teu trabalho, lá no direito, lá na medicina, lá na construção, lá em qualquer área que você trabalhe. Aquilo que Deus capacitou você, e você tem que fazer aquilo não reclamando, não murmurando, mas com prazer, com alegria, agradecendo a Deus por Ele ter dado talentos a você e ter colocado algo em você, no seu coração, com relação àquela área que você está trabalhando. Por isso a gente tem prazer na segunda-feira, no domingo, você acorda feliz, você não acorda reclamando: que droga que eu tenho que trabalhar hoje, né? Agora você fala: que droga que eu tenho que ficar em casa hoje. Pensou tanto que queria ficar em casa, agora está cansado de ficar em casa. Queria tanto feriado, agora tem 6 dias de feriado e está reclamando. Então a gente tem que aprender a ser grato a Deus e a dar graças a Deus pelo lugar que Deus nos colocou, seja qual for ele. Eu tenho prazer em fazer o que eu faço, não por força, não por obrigação, não porque, não reclamando: é duro demais, isto e aquilo, mas com prazer, com alegria. É isso que Deus quer da nossa vida. Ele diz o seguinte, que em segundo lugar: olha, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ele fala qual é a motivação do ministério. Ele está dizendo: olha, não é para ganhar dinheiro, o objetivo não deve ser financeiro, o objetivo não deve ser ganância, mas o objetivo deve ser servir. Servir. Qual é a nossa motivação? É servir.
Com certeza, Pedro se lembrou lá daquela passagem em João 21, quando Jesus conversou com ele lá na beira da praia, perguntou para ele, depois de Pedro ter traído a Jesus e ter negado a Jesus 3 vezes, e Pedro falou para ele: Pedro, você gosta de mim? Jesus usou essa palavra filéu, você gosta de mim? E Pedro ficou meio triste com aquela palavra, e ele falou: Senhor, eu gosto do Senhor. Jesus pergunta novamente, e Jesus todas as vezes fala para ele: olha, apacentai as minhas ovelhas, apacentai os cordeiros, minhas ovelhinhas, cuide dos mais novos, cuide dos outros, cuide dos mais maduros, cuide daqueles que não sabem nada, aqueles que estão começando, aquela ovelhinha, o cordeirinho, cuide de cada um deles. Este é o trabalho que eu dou para você. Olha, e a gente faz isto com prazer, e a gente não faz isto por obrigação, ou por ganância, ou por motivações erradas, e a gente tem que sempre analisar em nossa vida qual é a motivação da nossa vida em nós fazermos coisas para Deus. Qual é a motivação da nossa vida em fazermos coisas para Deus? Esses dias, agora como tudo está acontecendo pela internet, meu irmão me mandou uma mensagem, e ele me pediu: pastor, estou pedindo para vários pastores colocar alguma música que abençoou muito a tua vida. E ele até falou assim: eu vou deixar você, não é música pessoal, não é música da igreja, não é o que vocês gravaram, mas é alguma música. E ele falou: bom, eu deixo vocês colocarem Cantai. Eu falei, aí eu respondi para ele depois de alguns dias, eu falei que eles vão gravar alguma coisa, vão gravar alguns cantores com algumas músicas, e eu falei para eles: olha, uma música que me abençoou muito, me abençoa até hoje, ela foi de um disco, de uma fita cassete, de 1979, eu até falei com os irmãos da música esses dias, fazem 41 anos atrás, do grupo Elo, e eu falei para eles: olha, eu queria ouvir, peça música, eu queria ouvir Jesus Provou. E a velharada deve conhecer essa música aí, Jesus provou o seu amor por mim lá no Calvário e tal. E eu falei, eu estava comentando com umas pessoas, esta música abençoou tanto a minha vida. Eu falei para alguns pastores, abençoou tanto a minha vida, porque ela me lembra da época do seminário, que eu ficava na galeria da igreja, chegava lá 6 horas da tarde, 5:30 da tarde, ia lá orar, e chegava na pensão que nós morávamos, os alunos da escola, e colocava lá fita cassete que rodava, ia até o final, e voltava, e rodava, e depois, quando eu me casei, eu tinha uma, minha esposa tinha outra, e a gente rodava, e cantava, e orava, e a fita terminava, a gente punha de novo. Quando ela terminava, você tinha que levantar, né? Abria a tampinha, punha a fita de novo, apertava o play, deixava tocar tudo de novo, e aquilo falava no meu coração, enchia o meu coração. Eu estava falando para os irmãos, isto me remete, me leva a uma época da minha vida de oração, de consagração. Sempre a gente deve viver assim, mas eu pensava dos sonhos, daquilo das motivações do meu coração, por que eu quero ser pastor, por que eu quero pregar o evangelho, por que eu quero fazer a obra de Deus. Então eu falei para eles, esta música me lembra muito dos motivos que me levaram a entrar no ministério, motivos puros, motivos sinceros, motivos de fazer o melhor, de obedecer a Deus, de amar as pessoas, de servir as pessoas. Eu falei para eles, olha, eu praticamente cada 15 dias, ou uma vez por semana, com certeza cada 20 dias, eu ouço essas músicas novamente, há 40 anos, eu me levanto muitas vezes de madrugada, que eu levanto cedo, e eu coloco lá no meu celular, lá no YouTube, e ponho lá, e vou com o meu celular assim, iluminando o chão da casa, na escuridão, e tocando aquelas músicas, porque me lembram de motivação, e eu sempre trago na minha mente qual é a minha motivação em fazer as coisas de Deus. Nós devemos perguntar isso daí. Qual é a minha motivação? Porque
Muitos anos atrás eu preguei uma série de mensagens para vocês que o mais importante não é como você começa, mas como você termina. Porque ao longo dos anos as pessoas podem perder o alvo, podem perder o caminho, podem perder a pureza. A Bíblia diz que a gente não deve perder a simplicidade de Cristo. Mas ao longo dos anos, o coração pode endurecer, você colocar os seus olhos no lugar errado, podem fazer você fracassar na tua vida, desviar da fé, perder a fé. Às vezes ao invés de você colocar os olhos no Senhor e consumador, no Senhor Jesus, que é o consumador da nossa fé, você coloca em pessoas, você coloca em igreja, você coloca no bispo, coloca no homem, coloca em alguém, coloca naquilo que está à sua volta. Ao invés de você olhar para Jesus, você olha para os outros e fica chateado, decepcionado. E às vezes a gente tem que parar em nossa vida, analisar a nossa vida. Qual é a minha motivação em ir para a igreja? Qual é a minha motivação? É só o céu? Eu só estou indo na igreja por causa do céu? Será que se não houver céu, ainda assim eu vou adorar ao Senhor? Ainda que o Senhor falasse, olha, eu vou dar a você 30 anos de vida e depois você vai ser destruído, não existe mais nada depois disso daí. Você faz uma escolha, o que é que você escolheria na tua vida? Eu garanto para você, meu amado, eu escolheria Jesus, da mesma maneira. Que é tão bom viver com Jesus aqui, imagina no céu, depois. Então, qual é a motivação da nossa vida? Qual é a motivação em servir? Qual é a motivação em trabalhar na igreja? Qual é a motivação dos pastores? Olha, no meio das lutas, com certeza muitos iriam abandonar a sua fé. No meio de perseguições, quando a espada está no pescoço de um filho, quando um filho vai ser preso e vai ser queimado, muitos vão falar, bom, eu não quero saber de Deus. Quando John Bunyan, que escreveu aquele livro Peregrino, que é o livro mais vendido depois da Bíblia na história, ele escreveu aquele livro e por pregar o evangelho nas ruas e nas praças ele foi preso, e ele estava lá no cárcere, e ele olhou pela grade da cela que dava para a rua, e ele viu a sua filhinha pequena pedindo esmola nas ruas, porque não tinham o que comer na sua casa, que o pai estava preso por pregar o evangelho. E você fala, o que você faz nesta hora? O que você faz? Qual é a tua motivação? Por que você serve a Deus? Ele está dizendo, olha, o pastor é digno do seu salário, sim, mas a ambição dele não deve ser financeira, a ambição dele não deve ser fama, a ambição dele não deve estar acima dos outros, ou ser melhor do que os outros. Pedro, ele fala, eu sou presbítero como vocês, não é o grande, não é o maior, não. Ele está dizendo, olha, não seja por sorte da ganância, mas de boa vontade, de boa vontade. Eu sempre falo, a gente tem que constantemente analisar a nossa vida, constantemente analisar o nosso coração. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa vida? Será que eu mudei? Será que por causa dos anos? Será porque as coisas que acontecem? Será que eu mudei? Será que eu sou outra pessoa no sentido de piorar? Será que eu melhorei ou piorei? Será que hoje eu sou puro como eu era? Será que as minhas motivações são verdadeiras como elas eram? Ou será que entraram outras coisas em meu coração que não deveriam estar lá? Eu contei para vocês a história, estava falando esses dias numa live aí que eu fiz com alguém, do Richard Doherty, que ele escreveu um livro em inglês e eu vi depois traduzido em português pela CPAD, Orgulho Fatal. E quando eu li aquele livro, eu chorei várias vezes ao ler a história dele. Ele era pastor da Assembleia de Deus, ele já morreu alguns anos atrás, mas ele conta que ele queria ser presidente da mocidade, ele era lá da sua igreja, e ele trabalhou, e Deus o abençoou, ele se tornou pastor, e copastor, e pastor, depois superintendente da região, do estado, da organização, foi para a televisão, começou um ministério na televisão, que se tornou, junto lá do PTL, do Jim Baker, o maior ministério de televisão nos Estados Unidos,
O pastor lá de Nova York repreendeu eles, falando: o Senhor vai tirar vocês deste lugar por causa de atitudes erradas, mal gestão de dinheiro e tantas coisas, a pedição de dinheiro de uma maneira errada, envergonhando o Evangelho de Cristo. E um dia nos Estados Unidos, lá, o imposto de renda caiu em cima deles e prendeu e acabou o ministério, explodiu o ministério. Era o mais conhecido nos Estados Unidos. Foi um escândalo em todo o país. Os líderes foram presos, condenados a mais de 40 anos de prisão. E ele foi preso, e ele foi levado para uma penitenciária da Flórida, um pastor reconhecido de nome. Ele falou ele ficou com câncer. Ele ficava enrolado em um cobertor num sol de 40 graus na Flórida, na fila da sopa. E ele fala que ele ia para a cela dele e ajoelhava lá no canto e falava: Senhor, o que eu queria era ser cristão só. Sabe, Senhor, eu queria não ter imposição de nada, mas a única coisa que eu queria era voltar a ser cristão de verdade. Porque às vezes as pessoas ao longo dos anos, elas perdem a pureza, elas perdem a santidade, elas perdem o desejo de servir a Cristo, independente do que elas vão ganhar. Sabe, você quando se converte, e como Jesus falou lá para a igreja de Éfeso em Apocalipse, sabe, eu conheço as tuas obras, eu sei das coisas que vocês fazem, mas eu tenho contra ti que vocês abandonaram, perderam o primeiro amor, sabe, perderam aquele desejo de servir a Jesus e dar a vida. Então o que ele está dizendo: olha, vocês não servem por dinheiro, vocês servem por gratidão, vocês servem de boa vontade pelo que o Senhor fez na vida de vocês. Tanta gente começou bem na Bíblia e terminou mal. Sansão, pais crentes, nasceu debaixo de uma revelação de um anjo, criado como nazireu de Deus, separado, consagrado, morreu antes da hora, era para ter vivido mais, perdeu. Sabe, eu não quero perder, eu não quero que você perca, meu amado. Às vezes nos momentos de perseguição, as pessoas, por causa das lutas, elas negam a sua fé. Quando elas estão no topo da montanha, elas cantam para Deus, elas são gratas, elas falam: oh, glória a Deus, que Deus me abençoa. Mas às vezes quando você vai ser lançado numa masmorra, ou quando você perde dinheiro que você não esperava, ou quando as coisas acontecem contrárias, aí é um tempo de purificação e de nós analisarmos quais as motivações da nossa vida. E ele fala: olha, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Não é como dominando as pessoas. Jesus, ele falou o seguinte: quem quiser ser servido, primeiro, sirva. Ministério não é você me servir, ministério é eu servir você. Foi o que Jesus fez. Quando Jesus se ajoelhou lá, e naquela quinta-feira à noite, na véspera da crucificação, e eles entraram para a ceia, e vieram do caminho da estrada, empoeirada, e na porta sempre tinha uma vasilha, e o escravo mais baixo da casa, ele pegava água e lavava os pés sujos de barro, de estrume de animal, porque não havia estrada para animal, era aquela estradinha estreita, onde passava o jumento, o burrinho, e fazia as necessidades, e os pedestres passavam e pisavam em cima, com as suas sandálias, os seus dedos de fora, e o escravo, ele pegava a água que ficava do lado de fora, e ele entrava e lavava os pés das pessoas que estavam lá, dos convidados da casa, e quando eles entraram naquele lugar para a ceia, nenhum dos discípulos de Jesus foi lá pegar
bacia de água para lavar os pés de todos eles, até porque no caminho, quando eles estavam indo para Jerusalém, a discussão deles era quem era o maior, a discussão deles era quem ia sentar à direita ou à esquerda. Jesus ia entrar em Jerusalém, era o filho de Davi. Todos gritaram quando Jesus entrou: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eles discutiam na estrada: quem é que vai sentar à direita ou à esquerda? Qual de nós é o maior? Agora nenhum deles queria mostrar que era o melhor, nenhum deles queria ir lá e pegar aquela vasilha e lavar os pés dos outros e se rebaixar como um menor dos escravos. E quando eles sentaram para comer, Jesus se levanta e ele vai lá e pega a vasilha. Ele tira a roupa dele, coloca a toalha nos ombros e começa a lavar os pés deles um por um. E aquilo deixou Pedro assustado, falou: Senhor, de maneira nenhuma eu vou deixar o Senhor fazer isso comigo. Jesus falou: você não entende o que eu estou fazendo agora, mas você vai entender depois. Se eu não lavar os seus pés, você nem tem parte comigo. Jesus lava os pés deles e falou: olha, sentou-se novamente, lavou as suas mãos, tirou a toalha, colocou a sua roupa, falou para eles: olha, vocês me chamam de Senhor e Cristo, e estão certo, eu sou o Senhor, mas vocês devem fazer aquilo que eu fiz. Aquele que acha que deve ser grande entre vocês, esse seja o menor. Aquele que quiser ser servido, este seja o que sirva. O Senhor várias vezes falou: sabe, quem vai ser os primeiros não vão ser os primeiros vão ser os últimos. Atitude que a gente tem que tomar de servir as pessoas, de servir os irmãos com alegria, e de não falar: esse irmão aqui, que esse irmão chato, que não sei o quê. Servir as pessoas, está certo, tem gente que é chata mesmo, mas nós servimos. É o que o Senhor está dizendo: olha, não tornando-vos, não sendo dominadores, não como dominadores dos que vos foram confiados, que o Senhor confiou a você, mas como modelos do rebanho. Esta igreja sofrida precisava de modelos. A igreja de Cristo precisa de modelos, de exemplos. A igreja de Cristo precisa de gente. No meio de uma perseguição em que soldados invadiam a casa dos irmãos e arrastavam para fora, como Paulo fez. Paulo fez isto. O apóstolo Paulo mesmo fala: eu muitas vezes entrei na casa dos irmãos e arrastava-os para fora, e levava-os algemados. Precisa de pastor, precisa de gente que ora, precisa de gente que os leve a ver a importância da palavra, que ensine a Bíblia, porque a palavra de Deus vai fortalecer você, meu querido, no meio das lutas, das guerras, das tempestades da vida, das decepções, das tristezas, das guerras que às vezes você pode viver, sendo no século 21 ou no primeiro século. Nós não estamos sendo perseguidos e mortos, mas todos nós somos atacados, todos nós passamos por momentos difíceis na vida, todos nós sofremos perdas na vida. A palavra de Deus vai fortalecer o nosso coração, a palavra de Deus vai trazer consolo para a nossa vida, vai nos ajudar a caminhar, vai trazer fé para nós. Nós precisamos de gente que seja modelo de oração, como Paulo fala a Timóteo, modelo de confiar em Deus no meio das dificuldades e das lutas. Nós precisamos de modelos, gente que a gente possa seguir, gente que a gente aprenda. Ele está dizendo: olha, vocês não devem ser dominadores, mas vocês devem abrir os caminhos para as pessoas aprenderem a servirem ao Senhor, a resistirem, a terem perseverança, porque no meio da guerra você precisa ter perseverança, meu querido, precisa estar lá firme. Hoje é pela manhã, não sei se você acompanhou, provavelmente não, mas eu estou falando sobre Jó, e
Os dois amigos de Jó que falaram com ele, o primeiro Bildade, o primeiro Elifaz e o segundo Bildade. E eles falaram, Jó, o segundo discurso foi mais ou menos isso: olha, se você for puro, se você for reto, Deus vai dar a você de volta. Como Jó, se fosse o grande pecador e estivesse longe de Deus. E às vezes a gente pode se sentir sozinho, pode se sentir abandonado por amigos, por pessoas próximas, mas nós podemos confiar em Deus em qualquer circunstância da vida, e nós devemos olhar para Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Então o que ele está dizendo: olha, os pastores, olha, eu rogo aos pastores, sejam exemplo, sejam modelo, levem o meu povo a confiar em mim, a me seguir, a obedecer, a orar, a resistir, a perseverar, a não negar a fé em qualquer situação da vida, meu amado. Esta é a missão dos pastores. Seja exemplo. Paulo fala para Timóteo no trato, na palavra, no comportamento, em todas as áreas da vida. Porque a discussão para nós não é quem é o maior, mas quem deve servir. E ele diz aqui: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória, e recebereis a incorruptível. Imarcessível é incorruptível, que não se estraga. Porque nas Olimpíadas antigas da Grécia, que Paulo conhecia os Jogos Olímpicos, e com certeza Pedro e sabiam sobre isto, e sabiam que no estádio se corre para ganhar uma coroa. A coroa na época não eram milhões de dinheiro, mas era uma honra que recebia, uma coroa de flores, de folhas, e que alguns dias depois estava seca, era corruptível. Mas Pedro, ele fala aqui: olha, vocês vão receber uma coroa incorruptível, que não vai destruir, que é eterna, Então façam o trabalho de Deus como Deus quer que vocês façam. Interessante ele parar, Pedro praticamente parar de falar do que ele estava falando, de sentimento dos irmãos, e começar a falar para os pastores, porque com certeza os pastores têm uma influência muito grande sobre as pessoas, e têm uma responsabilidade muito grande sobre as pessoas, e vão ter que prestar contas a Deus pela vida de vocês. Eu vou prestar contas pelo que eu prego a vocês, eu vou prestar contas das coisas que eu fiz sendo pastor. Então a gente tem que fazer isso com temor em nosso coração, e analisando o nosso coração a importância dos líderes na vida dos irmãos, para ajudá-los nos momentos de luta, para orar por eles e abençoá-los, e dar uma palavra para eles, para encorajá-los e fortalecê-los, e levá-los à perseverança e ajudá-los a caminhar. E isto faz com que nós devamos orar pelos nossos pastores, e orar pelos pastores da igreja de Cristo, da igreja do Senhor, que está esparramada por todo lugar. Por todo lugar. Porque eles são iguais a você. São pessoas comuns, que têm as mesmas emoções. E o que a gente precisa fazer os pastores têm um privilégio que talvez você não tenha, que os pastores que têm tempo integral, eles têm tempo integral para poder estudar mais a Bíblia e poder orar. Eles têm mais tempo para orar do que vocês, eles têm mais tempo para estudar a Bíblia do que vocês. Uma vez um pastor que orava muitas horas por dia, há muito tempo atrás, ele falou o seguinte: eu não posso acordar e ouvir alguém lá batendo martelo no lado da minha casa, e eu ainda não estar orando, estar buscando a Deus. O pastor ele tem o tempo dele para buscar a Deus, para poder ter algo de Deus para falar para as pessoas. E nós não fazemos isto por obrigação, mas por prazer, como um privilégio. O que ele está dizendo aqui: olha, os pastores têm uma importância na igreja para, nos momentos de crise, nos momentos de luta, ajudar os irmãos a andarem em vitória.
E ele termina falando que o Supremo Pastor, quando se manifestar, vai dar a recompensa a todos nós. Porque no final da história, meu amado, todos nós somos peregrinos, não eram só eles que eram forasteiros em terras estranhas. Todos nós, eu e você, somos forasteiros em terras estranhas. Aqui não é nossa pátria. Eu amo viver, amo o meu país, amo minha família, amo estar aqui, mas aqui não é nossa terra final, nós sabemos disto. Nosso prazer está em Deus. Nós trabalhamos, temos a nossa vida aqui, mas a nossa esperança não está só nas coisas desta vida. Isso não quer dizer que nós desprezamos as coisas que nós vivemos aqui, não, nós já vivemos o céu aqui na terra. Quando a gente tem Cristo, a gente vive na atmosfera do céu aqui na nossa vida. Nós temos lutas, mas o nosso coração sempre está lá explodindo de alegria, da presença de Deus. A nossa esperança é o Senhor. Agora, sabe, todas as lutas que a igreja passar na história, eu preguei Apocalipse, as cartas às igrejas, e todas as lutas que a igreja passar, nós vamos ser recompensados. O Senhor vai recompensar a cada um de nós pelo que nós fizemos, pelo nosso trabalho, e as dores e lutas que nós passamos aqui, Paulo ele fala, olha, não dá nem para se comparar com o peso da glória, das recompensas que Deus vai dar a cada um de nós, meus amados. Então Pedro está terminando a carta, dando um alerta para mim, para nós, fazermos as coisas de Deus com zelo, porque você vai imitar os pastores. Se os pastores agirem de maneira errada, muitas pessoas vão seguir o seu exemplo, podem ser cegos guiando cegos. Tem pessoas que não conhecem nada da Bíblia, estão na igreja há 20 anos, porque às vezes também o pastor não ensina nada da Bíblia. As pessoas não sabem, porque não aprenderam. Às vezes são enganadas, são iludidas, e cada um de nós vai dar contas a Deus. E o que eu posso falar para você é para orar pelos pastores, porque eu sei que é uma guerra, claro, é uma guerra espiritual. Está falando sobre Jó não sabia sobre o diabo. Eu falei, Jó não leu o livro de Jó. Ele não leu o livro de Jó. Ele não leu a história. Eu li, você também. Eu li da conversa que Deus teve com o diabo e falou para o diabo, você viu meu servo Jó que não há ninguém como ele? Eu li isso daí, Jó não leu isso daí. Jó não sabia nada disso. Eu não sabia que o diabo estava na história. Sendo que no capítulo que eu li hoje, ele fala assim, se não for Deus que causa este mal, quem vai ser? Porque na cabeça dele, ele não tinha ninguém para ser, a não ser Deus. Se há um mal, Deus causou o mal. Eu sei que o diabo, ele vai falar mais para frente aqui, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar, e com certeza ele anda rodeando pastores e líderes, porque o próprio Jesus falou, olha, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então nós, como igreja, devemos orar pelos nossos pastores, abençoar a vida deles, para que eles sejam fiéis e cumpram o seu chamado em obediência a Deus. Se o pastor for obediente a Deus, vai levar você a ser uma pessoa obediente a Deus também. Vai levar você para mais perto de Deus também. Vai levar você para amar mais a Deus também. Vai levar você a andar mais perto de Deus e a viver uma vida de fé num Deus vivo que o pastor conhece e transmite para você. E você vai conhecer também a Deus. Então é importante você abençoar a vida dos pastores, que você vai ser abençoado também. É isso que ele fala para os pastores. Isso que fala para nós. Amém, meus amados? E eu queria aproveitar você como igreja, para nós orarmos pelos pastores hoje também. Hoje não é dia de pastor, mas você pode orar por cada um deles, desta igreja, da igreja no Brasil. Enfim, que Deus levante pastores e profetas, segundo o seu coração, para abençoar esta nação, e para levar esta nação no caminho certo.
Amém? Para trazer discernimento a esta nação, para que esta nação tenha o Senhor Jesus como o único Senhor desta nação. Amém?